Como saber se eu tenho um processo na justiça? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Dr. Jamil Abdo, fica comigo aqui neste canal e a gente vai esclarecer como é que eu posso saber se eu tenho algum tipo de processo na justiça. Bom, a gente sabe que existem vários tipos de justiça e vários tipos de processo. Nós vamos exemplificar, sendo o nosso escritório baseado aqui no Sul, matriz, filial e tal, nós vamos dar o exemplo aqui dentro do Rio Grande do Sul. Mas vamos comentar também sobre outros estados. Tem alguns tipos de processo que não podem ser consultados na internet, em razão de ser segredo, em razão de qualquer tipo de impedimento, pode ser tributário, família, penal, naturezas diversas. Mas fica com a gente aqui que hoje nós vamos te ensinar como saber se tens um processo na justiça. Entra no link que está aí na descrição e eu vou passar para vocês um passo a passo de como fazer a pesquisa. Ela pode ser por número, ela pode ser sem número, pode ser pelo nome da parte, pode ser pelo número da OAB. Esse tipo de pesquisa está vinculado a determinado tipo de processo. Nós estamos falando da justiça estadual do estado do Rio Grande do Sul, mas tu vai encontrar informações de como acessar e de que forma em outros estados. Cada estado tem um tipo de tribunal estadual e cada tribunal estadual tem um tipo de site. Aqui, onde estamos falando, no estado do Rio Grande do Sul, pode encontrar ações indenizatórias, ações de acidente de trânsito, pode encontrar pelo número do processo até ações que têm segredo, porém não vai conseguir ver os detalhes, tu vai ver as iniciais dos nomes, é uma coisa bem codificada que é o melhor para todo mundo mesmo. E outra coisa que é importante, muito português que é colocado dentro do site, a gente não entende. Por isso que nós temos que falar com um advogado, porque nós, advogados, sim, conseguimos ler e interpretar como um médico faz com o exame. O primeiro passo é acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tjrs.jus.br. Após, deve-se clicar na opção Acompanhamento Processual na parte direita da tela. Será aberta a página para pesquisa de diversos tipos. E ali vai aparecer se é para ser pelo nome, se é para ser pelo número do processo ou pela OAB. Digite o número do processo no campo específico e aperta um Enter para pesquisar. Tem que colocar também uma numeração para confirmar que tu és um humano. Pode ser pesquisado numa cidade específica ou por todas as comarcas, todas as cidades abrangidas pelo Judiciário do Rio Grande do Sul. O sistema vai mostrar todos os processos ativos de uma determinada pessoa ou de um determinado processo. Se tu quiser saber se essa pessoa já moveu algum processo, são processos inativos e ali tu vai ver todo o passado de uma pessoa ou de uma empresa, os tipos de ações que já responderam e os tipos de ações que estão respondendo. Lembrando sempre que as informações que estão aqui não são todas de uma pessoa, porque algumas são sigilosas. Quando a pesquisa é feita por nome, a gente tem que deixar muito claro que existem pessoas com o mesmo nome, e são várias pessoas com o mesmo nome. Então é importante ter muita cautela quando a gente vê um nome ali, achei o fulano ou me achei. Às vezes o nome é igual e as pessoas são diferentes e o CPF é bem diferente também. Daí as pessoas me perguntam, doutor Jamil, e sobre o processo trabalhista? Tá bom, vamos falar sobre trabalhista. A gente tem que entender que o direito do trabalho, por natureza, ele é quase sigiloso. Quase todos os processos trabalhistas são sigilosos. Nem todos, mas quase. Por quê? Porque ali se debate hora extra, segredos, coisas de intimidade das pessoas. Para pesquisar, sim, não se consegue com o nome. É bem sigiloso por questões de natureza de relação de capital e trabalho e entre as pessoas. Então, para que tu possa saber se tens ou não um processo trabalhista, tem que pedir para o teu advogado o número do processo. Com o número, tu consegue sim acessar e verificar o andamento
do teu processo trabalhista ou de alguma pessoa, se essa pessoa te dá o número do processo. Então vamos lá. Como que a gente faz para saber se tem ou não tem, ou se alguém tem um processo trabalhista? Tendo o número do processo na mão, a gente acessa o site do TRT, que é trt4.jus.br. Então, entrou no site, tá escrito consulta processual, coloca o número ali, dá um enter e tu vai ver os dados, os detalhes desse processo. Ele é bem detalhado, o trabalhista, embora sigiloso, cheio das precauções, ele é muito bem detalhado e altamente explicativo. E por último, finalmente, vamos falar sobre a Justiça Federal. Por que ela existe? Que tipo de processo está ali? Aliás, eu quero falar para vocês, dá muita confusão conosco porque as pessoas acessam a Justiça Estadual querendo saber algo que é da competência federal. Mas então, o que é o federal? Federal é o INSS, ações contra a Caixa, processos da Receita Federal. A gente diz assim, processos no âmbito da federal. É isso que se fala, é a Justiça Federal. Para acessar esse tipo de processo, é possível fazer uma pesquisa pelo número do processo ou pelo nome da parte. Para isso, o primeiro passo é acessar em seu navegador o site da Justiça Federal. No caso dos processos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são 3 estados em um único site, que nós chamamos da 4ª região, trf4.jus.br. Ali tem uma série de informações, para quem gosta de ler, pode se divertir com informações dentro deste site, assim como os outros também, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua competência. Tu entra ali na consulta processual, digita o número ou o nome, seleciona o foro competente, conforme a região, pesquisa seguindo os procedimentos que o próprio site vai te fornecendo. Havendo dúvidas, fale com o advogado da sua confiança. Então, gente, por hoje era isso. Falamos de como saber se eu tenho ou não um tipo de processo, aonde eu vou encontrar esse tipo de processo, como é que eu vou saber se ele existe ou não. Se gostou do vídeo, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, comenta, se inscreve no canal para ir acompanhando os próximos vídeos. Um abraço e muito obrigado.